George Whitefield, o trovão de Deus e a voz do grande despertar. Se a história da fé cristã do século XVIII fosse um palco, George Whitefield, pronuncia-se Whitfield, seria seu ator principal. Dotado de uma voz que, segundo testemunhas, podia ser ouvida por dezenas de milhares de pessoas sem qualquer amplificação e de um talento dramático que cativava multidões até as lágrimas, ele não foi apenas um pregador. Foi um fenômeno. Conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, este clérigo da igreja anglicana desafiou as convenções uniu-colônias e se tornou a força motriz por trás do primeiro grande despertar, o avivamento evangélico que varreu a Grã-Bretanha e a América. George Whitefield nasceu em 16 de dezembro de 1714, não em uma casa clerical erudita, mas no ambiente ruidoso de uma taverna, a Bell Inn, em Gloucester, Inglaterra, onde seu pai era estalajadeiro. Seu pai faleceu quando ele tinha apenas 2 anos, e sua infância foi marcada pela pobreza. Ator nato. Desde cedo, Whitefield demonstrou um talento extraordinário para o teatro. Ele adorava ler peças em voz alta, faltava às aulas para praticar e se destacava em produções escolares. Essa habilidade dramática, que mais tarde seria condenada por seus críticos como teatralismo de púlpito, tornou-se sua ferramenta mais poderosa para transmitir as paixões do Evangelho. Apesar das dificuldades financeiras, ele conseguiu ingressar na Universidade de Oxford como um servitor, um estudante pobre que servia aos colegas mais ricos para pagar por seus estudos. Foi em Oxford que seu destino mudou. Ele se juntou a um pequeno grupo de estudantes sérios, ridicularizados como o Clube Santo, Holy Club. Os líderes desse grupo eram 2 irmãos, John e Charles Wesley. Juntos, eles buscavam a santidade através de uma disciplina metódica de oração, estudo bíblico, jejum e caridade. O novo nascimento. Após um período de intensa angústia espiritual e práticas ascéticas severas que quase o levaram à morte, Whitefield experimentou o que ele descreveria pelo resto de sua vida como o novo nascimento. Em seu diário, ele escreveu: "Uma alegria indizível, uma alegria cheia de glória, me inundou. Aquele peso se foi, e eu soube com certeza que minha alma havia sido redimida pelo sangue de Cristo e que os fardos de meus pecados haviam sido tirados. A partir daquele momento, a Bíblia tornou-se meu único livro e Jesus, meu único Senhor." Essa experiência de conversão pessoal e emocional tornou-se a pedra angular de sua pregação. Ordenado na Igreja Anglicana em 1736, o poder de Whitefield no púlpito foi imediatamente evidente. Após seu primeiro sermão, uma queixa foi levada ao bispo de que sua pregação havia enlouquecido 15 pessoas. O bispo, sabiamente, respondeu que esperava que a loucura não fosse esquecida antes do próximo domingo. No entanto, seu estilo entusiástico, um termo de desprezo na época para fervor religioso, e sua mensagem direta de que todos, incluindo clérigos, precisavam nascer de novo, logo o tornaram impopular entre o clero estabelecido. Um por um, os púlpitos de Londres e Bristol se fecharam para ele. Impedido de pregar nas igrejas, Whitefield tomou uma decisão revolucionária em fevereiro de 1739. Ele foi para os campos de Kingswood, perto de Bristol, e pregou para os mineiros de carvão, uma classe de pessoas marginalizadas e esquecidas pela igreja. Ele quebrou o protocolo sagrado de que o evangelho só poderia ser pregado dentro de paredes sagradas. As lágrimas dos mineiros. A cena se tornou icônica. Whitefield descreveu-a vividamente em seu diário. O sol brilhava intensamente e, enquanto eu pregava, sentia o fogo do céu descer sobre minha alma. Eu podia ver os riachos brancos deixados pelas lágrimas que rolavam pelas faces enegrecidas de fuligem dos mineiros. Centenas e centenas deles estavam ali, de boca aberta, maravilhados. O amor de Deus por almas tão desprezadas derreteu meu coração. Milhares compareceram. A pregação ao ar livre nasceu, e a igreja anglicana nunca mais seria a mesma. Whitefield não se contentou com a Grã-Bretanha. Ele sentiu um chamado para as colônias americanas, cruzando o Atlântico 7 vezes em uma era de viagens perigosas. Na América, ele não era apenas um pregador. Ele era uma celebridade, possivelmente a pessoa mais famosa e reconhecida nas colônias antes de George Washington. Ele se tornou a força unificadora do primeiro grande despertar. Viajando da Geórgia à Nova Inglaterra,
Sua pregação conectou os focos isolados de avivamento, criando um movimento intercolonial. Ele pregava para multidões estimadas em mais de 20.000 pessoas por vez, em uma época em que a maior cidade da América, Filadélfia, tinha apenas 13.000 habitantes. A amizade com Benjamin Franklin, um de seus maiores admiradores, embora não um convertido, foi Benjamin Franklin. O pragmático e cético Franklin ficou fascinado com o poder de Whitefield. Ele narra em sua autobiografia como foi a um sermão determinado a não doar nada, mas foi tão cativado pela oratória que acabou esvaziando todos os seus bolsos. Franklin também realizou um experimento para medir o alcance da voz de Whitefield, calculando que ele poderia ser ouvido por mais de 30.000 pessoas ao ar livre. A vida de Whitefield não foi isenta de controvérsias. A ruptura com os Wesleys. Teologicamente, Whitefield era um calvinista convicto, acreditando na predestinação. John Wesley era um arminiano, defendendo o livre-arbítrio. Essa diferença doutrinária levou a uma dolorosa ruptura pública em 1741. Embora eles tenham se reconciliado pessoalmente anos depois, seus movimentos se separaram, dando origem aos ramos calvinista e arminiano do metodismo. O Orfanato Bethesda. Sua grande paixão e o motivo de grande parte de sua arrecadação de fundos era o Orfanato Bethesda, que ele fundou na Geórgia. Ele se dedicou incansavelmente a sustentar esta instituição. A mancha da escravidão. A parte mais sombria de seu legado é sua relação com a escravidão. Inicialmente, ele pregava fervorosamente para os escravos e condenava a crueldade dos senhores. No entanto, para tornar sua plantação na Geórgia, que sustentava o orfanato, economicamente viável, ele não apenas defendeu a legalização da escravidão na colônia, mas também se tornou proprietário de escravos. Este é um paradoxo doloroso e uma falha moral inegável que complica sua heróica figura. Apesar de sua constituição frágil, Whitefield manteve um ritmo de pregação implacável até o fim. Em 29 de setembro de 1770, em Exeter, Massachusetts, embora doente e exausto, ele pregou por 2 horas ao ar livre. Naquela noite, em Newburyport, ele estava subindo as escadas para seu quarto quando se virou e, segurando uma vela, pregou a multidão reunida na casa até a vela se apagar em suas mãos. Ele morreu na manhã seguinte, 30 de setembro de 1770. Conforme seu desejo, foi sepultado sob o púlpito da primeira igreja presbiteriana de Newburyport, Massachusetts, onde seus restos mortais permanecem até hoje.